E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo resenha no nosso canal. E hoje, como vocês podem ver pela thumbnail, eu quero realizar uma resenha do Homem-Aranha Anos Perdidos, uma minissérie quinzenal, certo? Concluída em 3 edições que, se eu não me engano, ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Abril Jovem no ano de 97. E ela trata especificamente os anos em que o Ben Reilly, né, para quem não sabe, o Ben Reilly ele é um clone do Peter Parker, que na época teve a saga do clone, e muita gente, né, a Marvel no caso, estava querendo fazer meio que um plot twist, dizendo que o Ben Reilly na verdade era o Peter Parker original, e por muito tempo acreditava-se que era ele realmente, só que depois aconteceu algumas mudanças, a história ficou muito confusa, meio que ficou aquela coisa, ele realmente é o verdadeiro, é o clone e tal. Então eu acho que a Marvel meio que para meio que tirar essa dúvida no ar, deixou bem ele realmente como clone e o Peter Parker, né, como original, né, como a gente conhece. E aqui, essa história, ela se trata, como falei, nos anos em que sucederam, peraí, vou mostrar aqui, as 3 edições, que o Ben Reilly ficou fora depois do primeiro embate dele contra o Peter, e ele passou por muito tempo como nômade, indo de cidade em cidade, né, tentando se encontrar, tentando entender quem era ele, porque não tinha identidade, ele acreditava que não era ninguém. Ele acreditava por ser um clone, não tinha uma vida, a vida dele era uma mentira e tudo mais, porque ele realmente acreditava que era o verdadeiro. E com isso, ele passou um bom tempo fora, né, como falei, tentando se encontrar. E ele começou a entender um pouco mais sobre quem ele era quando ele começou a chegar em Salt City Lake. É uma cidade um pouco aparentemente pacata, mas que era dominada por uma gangue local, né, que quando chegou ela dominou muito rapidamente pela questão das drogas e tudo mais. E o próprio Ben Reilly, ele se vê nessa jornada para combater esses criminosos. A princípio ele nem queria, porque ele queria apenas uma vida pacata, uma vida que queria ficar em paz, como falei, queria se encontrar, mas ele entende que dentro dele, por ser o clone do Peter, talvez pelas lembranças que ele possui, ele tem esse senso de responsabilidade. Né? Tem aquele velho ditado do que o tio Ben fala, né, para o Peter, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e o Ben ele começa a compreender isso dentro dessa cidade, né, quando começa a salvar esse a mãe e o filho, né, quando acontece um acidente, e logo depois vai acontecer outros acontecimentos que vão mudar totalmente a vida do Ben, como também a chegada do Kane, certo? Para quem não sabe, né, eu acho que aqui não pode ser considerado um spoiler, né, é uma história antiga. Eu tinha até me esquecido que era o Kane, na verdade, mas o Kane, ele era, né, não sei se ele está vivo ainda, mas ele era um clone, o outro clone do Peter, só que ele era um clone deformado, certo? Que estava em deterioração, né? A pele dele estava começando a se deteriorar, as células também, né? Era uma clonagem fracassada, e meio que tem uma ligação com o próprio Ben, onde o Kane acreditava que o Ben era o Peter original. É meio confuso essa parte, eu não entendi muito bem, mas existia uma ligação. E aqui vai mostrar por que o Kane ele tem uma raiva muito grande do Ben Reilly, sabe? Ele não suporta ver um Ben Reilly, ele quer acabar com o Ben Reilly de todas as formas possíveis, né? Fisicamente, emocionalmente, então ele meio que fica assim, com a raiva dele. Então aqui você vai começar a compreender por que o Kenny tem uma raiva do Ben. E como também, cara, dá até uma certa pena do Kenny aqui, porque tem uma parte que, enfim, vai começar a ter um relacionamento amoroso, mas vai ter um plot twist em relação a isso. E, cara, é tenso como acontece e tal. E quem não sabe, quem escreve essa história, essa minissérie, é o J.M. Mattheis. E quem desenha é o John Romita Jr. com o arte final de Klaus Jensen.
E, cara, e galera, se eu recomendo essa história, com certeza eu recomendo, certo? Pode ser que para algumas pessoas fique meio confuso, porque como eu falei, a saga do clone realmente foi confusa, e eu estou começando a perceber um pouco isso. Estou começando a pegar algumas coisas da saga do clone com o relançamento da Panini, recentemente que ela está lançando, né? Eu peguei as duas primeiras edições. Eu curti, mas eu sei que pode ser que piore por questão dessa confusão e tal. Mas aqui, quando você começa a entender um pouco mais desses anos perdidos, que é justamente esses anos que o Ben fica fora e depois retorna para Nova York, realmente você começa a compreender um pouco sobre isso, né? Então, assim, vale a pena? Para mim vale, certo? Para mim, eu sou grande fã do Homem-Aranha, né? O Ronaldo sabe disso. Eu gosto muito, eu gosto da premissa dele, das histórias dele, mesmo que não sejam tão boas, mas eu gosto do personagem em si. Eu sempre dou uma, como é que chama? Uma certa esperança para ver se realmente as histórias que se seguem são boas e tal, como essa história aqui da saga do clone, mesmo sendo antiga, mas eu dou uma oportunidade, porque muitas pessoas não gostam, mas talvez eu curta, né? Quem sabe? E eu curti essa história aqui, né? E porque, querendo ou não, J.M. DeMatteis é um roteirista conhecido e tal. E o John Romita, né? Só ver o traço dele é bem conhecido. E eu recomendo sim, para vocês entenderem um pouco mais sobre o Ben Reilly, sobre a questão justamente dessa questão da moralidade, do próprio Kane em si, que é um clone mal sucedido, né? E tentando se encontrar e tudo mais. E eu, galera, assim, como eu falei, eu recomendo. Eu peguei essas 3 edições por R$ 20 no Bazar, no último Bazar HQ que teve aqui no Ceará. E para quem já leu, deixa aqui nos comentários, tá certo? Porque eu quero saber a opinião de vocês. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!